Fala, porcada! Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Residência dos Porcos, trazendo um pós-jogo pra vocês aqui dessa eliminação vexatória do Palmeiras, né, mano? Em pleno Allianz Parque, caiu mais uma vez aí pra gambazada. Cara, infelizmente a gente estamos chegando no fim do ciclo da Era Abel, hein? Vamos ver o que o pessoal do Linha de Passe tem pra falar aqui sobre esse jogo. Corinthians 2, Palmeiras 0. Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição, beleza? E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui na Residência dos Porcos. Deixa o seu like que fortalece muito o canal. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. E eu começo com você, vamos lá. Tá bom. Aberta a Copa do Brasil, né? Pois é. Abertíssima. Todo começo de ano a gente aponta Flamengo e Palmeiras como favoritos a tudo, né? No país, no continente. Então, acho que, sem dúvida, para quem segue na competição, começa a olhar para esse afunilamento com olhos de opa! Tem uma janela de possibilidade se abrindo aqui para quem continua na competição, né? Eu acho que para quem pensa em brigar pelo brasileiro com eles, não é boa notícia, né? Sim. Porque você vê esses times com mais datas livres e com mais chances aí de focar no brasileiro e brigar. E acho que vão dar uma prioridade ainda maior, como já deveriam mesmo dar para o Brasileirão. Mas é claro que o sentimento, principalmente pro Palmeiras, nessa noite é de frustração, porque vai ficar aquela sensação de o que poderia ter sido. O Corinthians não tem nada a ver com isso. O Corinthians vive uma das maiores crises institucionais da sua história. O extracampo é uma coisa terrível. O começo do trabalho do Dorival é todo acidentado. Ele está demorando para encontrar soluções em vários aspectos. Mas é uma eliminação do seu grande rival com 2 vitórias. E é a primeira vez que o Corinthians ganha um mata-mata do Palmeiras que não é de Campeonato Paulista. Pois é. Então, assim, é grande, é muito grande. Me parece ser a maior vitória do Corinthians no Allianz Parque. 2 gols de diferença não tinha feito antes, não. Então, já ganhou um Paulista no Allianz Parque. Então. Assim, é muito grande. É muito grande o que o Corinthians consegue fazer hoje. Claro, explorando a vantagem numérica, mas explorando algumas fragilidades que o Palmeiras demonstrou. Os 3 gols do confronto, por exemplo, foram em jogadas aéreas. Né? Exatamente. Então, olha como o Corinthians conseguiu trabalhar muito bem nesse tipo de situação. E acho que conseguiu explorar também o desequilíbrio emocional que o Palmeiras mostrou em diversos momentos do jogo de hoje, né? A partir do desequilíbrio do próprio Aníbal, né? Na jogada que a gente pôde observar. E, claro, parabéns ao Corinthians. Há momentos da temporada que significam uma virada de chave. A gente vai ver daqui para frente o que isso vai representar. Mas me parece muito claro, né? Até mesmo pela maneira que a gente viu ali os jogadores se reunindo no meio do campo, comemorando, vibrando muito, o ambiente pode mudar. Alguma coisa diferente pode se transformar ali dentro. E sobre o ambiente do Palmeiras, assim, já houve muita divisão sobre o trabalho do Abel, sobre como o Abel é percebido, sobre como o futuro do Abel é visto dentro do universo da torcida do Palmeiras. Eu tô curioso para ouvir a entrevista dele. Eu tô curiosíssimo também para saber como é que vai. Porque hoje foram expulsos os auxiliares, ficou sozinho lá, né? Tá todo mundo expulso ali, porque várias reclamações. Aliás, um jogo rico em expulsões, né? Teve o Aníbal, teve o Emi Martínez também agora no finalzinho do jogo. Teve do banco do Palmeiras 2 expulsões também, enfim. A gente vai falar sobre tudo isso. Fato é, Paulo Calçade, que o Corinthians fez de novo, né? Já tinha feito no Paulista, foi lá e fez de novo. É bom lembrar, hein? 4 confrontos de mata-mata e o Palmeiras não fez um gol no Corinthians nesses 4 confrontos de mata-mata. Boa noite a todos. E tem uma mudança aí, porque houve um momento dessa história de Abel no Palmeiras enfrentando o Corinthians, que o Palmeiras ganhava em Itaquera, ganhava no Allianz, era muito difícil. Esta etapa, vamos falar assim, em 2025, é uma etapa boa para o Corinthians. O Corinthians ganhou na ida no jogo do Paulista lá e ganhou lá agora novamente. São 2 vitórias no Allianz. Né? E é difícil jogar lá, como é difícil jogar em Itaquera também. E eu vejo, assim, tem o jogo em si, que produziu um resultado que ele gera... O que o resultado vai gerar, nós vamos ter que aguardar, a partir da coletiva do Abel. Né? A partir da coletiva. Porque assim, o Abel teve um momento que ele abandonou, né? No jogo. Então, você percebe, ele largou mão e aí era auxiliar berrando, sentou a galera sendo expulsa de campo e ele parece que ele tinha desistido. E há um descontrole emocional aí que está presente no time e ele vem do banco, vai para o time, do time volta para o banco. Isso é claro. Isso é claro. É uma coisa que a gente fala, quer dizer, é um destempero que passa. E hoje o Daronco fez uma boa arbitragem.
num jogo muito difícil de apitar. Sim. Muito difícil de apitar. A expulsão foi corretíssima. O gol, o Bidu, teve nada de anormal ali. Não, okay. Mas ali vira um inferno. No banco, o banco vê coisas assim monstruosas que não aconteceram. Isso vai para dentro, o Palmeiras termina com 2 expulsões. E tem a mobilização do Corinthians, é incrível, né? Os Corinthians não conseguem se mobilizar para várias competições ao mesmo tempo. Ele conseguiu se mobilizar para 2 confrontos esse ano. Grande mobilização do Corinthians foi para enfrentar o Palmeiras. Na final do Paulista e agora na Copa do Brasil. O resto foi levando. Por quê? Primeiro, o Corinthians não consegue... Ele tem um 11. Ele não consegue transferir esse 11 para todas as partidas. Sim, não dá. Então, ele conseguiu um baita de um foco com o 11 ideal para esses 2 confrontos. E aí ele saiu vencedor porque ele tem caras muito decisivos. O Yuri é decisivo, o Memphis, o Carrilho, o Garro, são caras muito importantes. E olha que o trio nem jogou isso tudo hoje. Nem jogou. E só um detalhe, o Palmeiras finalizou 19 vezes, acertou 2. Hugo Souza fez 2 defesas. Foram 5 defesas do Everton. O Corinthians acertou metade dos chutes, 7 de 14. Então, assim, teve um baita mérito do Corinthians e um Palmeiras para a gente analisar aqui também do que está acontecendo e o que pode acontecer ainda. A gente vai destrinchar tudo isso. O Birner estava falando aqui, né? Muita gente comenta, e acho que é correto, poxa, para o Corinthians classificar, passar, conseguir bons resultados, precisa daquele trio ali arrebentando, né? Memphis, Garro e Yuri Alberto. Curioso que o trio não precisou arrebentar, o trio ali até fez um jogo ok, nada demais, e ainda assim o Corinthians consegue vencer o Palmeiras com margem de 2 gols de diferença aí no Allianz. Que era o que o Palmeiras precisava para passar, né? 2 gols de diferença. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você, Calçade, Jean. Muito bem-vindo, Léo. Obrigado. Mais uma vez, boa noite aos fãs e aos fãs do esporte. O jogo a expulsão da Aníbal condiciona muito. Nesse caso, coração quente e cabeça quente. Sim. Não como o treinador gosta e como fez o Palmeiras do Abel ganhar campeonatos, inclusive quando não tinha os melhores elencos, seja a Libertadores, seja o Campeonato Brasileiro. Faz tempo que isso ficou só como uma frase, né? Não é mais uma atitude, né? Eu já vou entrar no Corinthians bem breve. Sim. Para mim, o Palmeiras rende consideravelmente menos do que pode há um bom tempo. O Palmeiras, quando é eliminado pelo Boca, o Abel meio que forçado colocou alguns jogadores mais jovens em campo. O Endrick foi lá e conseguiu uma virada na derrocada do Botafogo do Campeonato Brasileiro. Parabéns para o Palmeiras. Mas a gente tem que questionar. E eu, para ser bem claro, na época da Libertadores, falei que ele não devia mudar. Defendeu, sim. Mas ele devia ter mudado antes. Sim. O tempo mostrou isso. E ele é o técnico, ele está lá exatamente para isso. Para mim, ano passado, o Palmeiras não rendeu no nível que podia. E até agora, nesse ano, também não. E algumas coisas me chamam a atenção. Por exemplo, é óbvio que na construção de jogo e nos confrontos, você ter um atleta a menos, um jogo desse faz a diferença. Mas os 2 gols foram em bola parada. Onde você equipara numericamente. E onde o Palmeiras costumava ser extremamente forte. Na defesa e no ataque. Na defesa e no ataque. Hoje o Palmeiras, ele compete. Ele continua sendo forte. Mas eu tenho certeza que o torcedor do Palmeiras, mais frio que enxerga o jogo, ele espera um cruzamento hoje com um pouco mais de temor do que ele esperava 2 anos atrás. 3 anos atrás. Menos confiança. 4 anos atrás. Porque o time tem queda de rendimento muito clara. Hoje fica difícil falar, porque sem o Aníbal, obviamente, o time cai. Não fez um jogo ruim até tomar o primeiro gol. Sim. Fez um jogo bom, inclusive contra o Corinthians. Um Corinthians que não surpreende taticamente, porque não tem como surpreender. São os 3 jogadores, os 3 volantes, deixa espaço pelos lados. E a gente fica esperando que eles decidem. O time assim compete e é forte em mata-mata e consegue se mobilizar. Isso chamou a atenção. 4 jogos contra o Palmeiras, não tomou um gol sequer. Pois é. Né? No mata-mata desse ano, estadual. E agora mereceu a classificação, porque o Palmeiras errou, porque o Corinthians foi bem defensivamente e segue na competição o time que tem dívidas e não aquele que gastou mais de 700 milhões em contratações contando ano passado e esse ano. Curioso isso, né? Jean Oddi, boa noite para você também. Cara, como que a gente pode analisar? É claro, aí é a Copa do Brasil, teve a questão do Campeonato Paulista, mas olhando, a gente falava 11 com 11 ali, é muito parelho, é muito pau a pau.
Mas o Corinthians parece que nesses confrontos ele sempre consegue algo a mais. Eu não sei se é a mobilização. O Corinthians parece que tem algo a mais. Parece que quer mais. Não é que o Palmeiras não queira, mas parece que quer mais do que o Palmeiras. Parece que é diferente. Como é que você analisa essa eliminação do Palmeiras e principalmente essa classificação do Corinthians? O que o Corinthians tem que nesse momento o Palmeiras não tem? Vamos por aí. Então, boa noite, William, boa noite a todos. Bom, primeiro que eu acho que assim, o momento todo e o que essa eliminação vai causar ou não, como disse Calçade, a gente vai ver ainda. Eu acho que tem a ver com um acúmulo de coisas, né? E com um acúmulo de confrontos mesmo contra o Corinthians, não especificamente o jogo de hoje, né? Que foi um jogo condicionado pela expulsão do Aníbal. Eu acho que assim, na hora que você pega os 4 confrontos e vê que, acho que assim, nos 3 anteriores, os jogos foram muito parelhos mesmo. E talvez não fossem para ser tão parelhos assim. Eu até acho que assim, o Corinthians tem um bom time titular, mas se você imaginar que nos segundos tempos, o Palmeiras sempre tem muito mais condição de manter um alto nível dentro de campo. E nos outros tinha o Estevão. Nos outros tinha o Estevão, enfim. Mas tudo bem, mas agora tinha jogadores que não tinha nos outros. Eu nem acho que aquele fosse mais forte do que o de agora. Mas eu acho que assim, foram jogos muito parelhos. E isso, de uma maneira ou de outra, é mérito do Corinthians. Não dá muito para discutir. O fato dos jogos terem sido jogos com muito pouca coisa criada era positivo para o Corinthians. Porque era normal que fosse assim e que o Corinthians eventualmente jogasse por uma bola como jogou na final do Campeonato Estadual e fez esse gol na partida, o gol que acabou dando título na partida no Allianz Parque. A mesma coisa se deu, eu acho, no jogo na Neoquímica Arena, no jogo de ida. Foi um jogo muito parelho que, ok, o Corinthians venceu, poderia até ter terminado empatado, mas, de novo, os jogos serem parelhos já é mérito do Corinthians. Isso é verdade. Porque o Palmeiras tem mais elenco. Eu até falei da última vez que acho que se olhar os quartetos titulares, talvez até o do Corinthians seja melhor, mas aí você olha para o banco, o Palmeiras tira do banco hoje o Rafael Veiga, tira o Felipe Anderson, o próprio Flaco Lopes, enfim, eu acho que então assim, o Palmeiras teria condições de jogar 90 minutos em mais alto nível. Então, óbvio que tem, acho que demérito de um lado e mérito do outro. A questão da mobilização, eu acho legal destacar o aspecto positivo do Corinthians. Quer dizer, o quanto o Corinthians, de fato, né, e o Calçado falou disso, consegue, né, nesses jogos ter uma postura que também você não vai conseguir ter na temporada inteira no Brasil. Não dá. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Depois vamos falar do Flamengo, que trocou porque tinha que trocar e tudo mais. Só que eu não gosto desse papo da postura. Porque... E aí eu entro na expulsão do Aníbal. Porque boa parte da torcida do Palmeiras, se for ser coerente com tudo que falou durante a semana, vai ter que aplaudir o Aníbal agora. Ele passou do tom. Puxa lá, não é, o pessoal fez figurinha pedindo cabeça quente, ironizando a cabeça fria. Então o pessoal pediu cabeça quente, pediu faca nos dentes, pediu vamos bater nessa P 3 pontinhos de Corinthians, exaltou as frases do Filipão, que são coisas que em 2025 com VAR você não pode mais fazer. Quer dizer, muitas das estratégias que o Filipão, brilhante à época, usava, não são mais utilizáveis hoje em dia. Então, o outro lá que se tornou celebridade, e aí tem muito a ver não também... Não dá pra colocar na conta da torcida. Não, Abner, ninguém está colocando na conta do torcedor. O que eu estou dizendo é que no Brasil... Tinha um clima. No Brasil se exalta muito, às vezes, times que perdem dentro de campo, porque não jogaram bola, porque não criaram, porque não conseguiram produzir ofensivamente, vira sempre a postura. A postura faltou e arruma um culpado. Sempre faltou chegar chegando, faltou brigar, faltou dar porrada. Mas é competitivo, tem sido competitivo em todos os jogos. E sempre é guerreiro. Este não é o problema do Palmeiras. E sempre foi guerreiro. O meu ponto é esse. Este não é o problema do Palmeiras. Quando as pessoas passam a semana toda pedindo... Algo que não é o problema? Algo que não é o problema, pra ter cabeça quente, pra dar porrada, pra chegar chegando. Não era o problema. O problema do Palmeiras é que não tá conseguindo criar o quanto ele deveria criar com esses jogadores. Caixa de jogo e tudo mais... do que sempre sair, eu ia dizer, o cara que se tornou celebridade, levando Nutella na porta do CT. Eu sinceramente não consigo ver isso. Isso se aplica ao Palmeiras e se aplica a uma série de times, né? Que sempre quando vem a derrota,
A derrota nunca é porque o outro jogou mais ou porque você jogou menos. É sempre que o outro quis ganhar, teve vontade e você não teve vontade. Você imagina mesmo que os caras do Palmeiras não queriam ganhar esse jogo? Claro que queriam. Que faltava vontade, seja no jogo de ida, seja no jogo de volta. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente precisa parar também de sempre atribuir a falta de desejo, a falta de vontade, a falta de raça, derrotas que são frutos, muitas vezes, da falta de futebol. E não da falta de desejo, de vontade, E do mérito do outro, como tem o Corinthians. Claro, a falta de futebol. E a falta de futebol, você pode permitir que o outro jogue, você pode não jogar. Mas eu acho que assim, a gente precisa olhar um pouquinho mais para a bola e para o futebol e para o que acontece dentro de campo e parar de achar que o futebol se ganha. Porque esse já é um problema também, né, do que eu falava durante a semana, do que a gente não tem de futebol dentro de campo, quando é o tempo todo na pressão. Cara, o jogo de São Paulo e Atlético Paranaense hoje, primeiro tempo, parecia uma piada. Não houve futebol. E isso, muitas vezes, é o reflexo da crença de que você só vai ganhar um jogo de futebol se você der porrada, se você pressionar, se você chegar duro, se você intimidar. É engraçado que os melhores times do mundo não fazem isso. Eu não vi o PSG fazer nada disso para ganhar a Champions League. Simplesmente eles tomam a bola do adversário. Exato, ficam com a bola o tempo todo. Exatamente. E assim, e hoje, depois da estupidez do Aníbal, 10 contra 11, isso foi bem pontuado aqui. Entre a expulsão e o gol do Corinthians, o melhor momento do Palmeiras no jogo foi aquele. Em um determinado momento ali, parecia que o Palmeiras não tinha um jogador a menos. Pois é. O momento em que o Palmeiras melhor criou situações, em que o Palmeiras envolveu o Corinthians, jogou um bom tempo ali no campo de ataque. O primeiro tempo do Palmeiras foi bom. Foi bom. Teve uma desatenção numa jogada de bola parada e tomou gol. Eu achei estranho. Eu entendo o motivo, mas não era o dia, não era a noite. Assim, o Vitor Roque não estava mal. Não estava mal. O Vitor Roque estava fazendo todas as paredes, assim. Ele está de costas, recebendo a bola no meio de campo, recebendo na entrada da área. Tava brigando, um time que tem um jogador a menos. Você tem um cara que joga dessa forma para o companheiro chegar e bater. Então, assim, para mim foi uma troca. Mas o Abel ama uma jogada aérea. Era uma jogada, era para chover bola na área. Aérea sem ter volume não tem como. E era cedo para fazer a mudança. Sádio, eu concordo tanto contigo que quando voltou, eu imagino, não é possível. O Vitor Roque sentiu alguma coisa. Ele se machucou porque a menos que venha isso, jogando sozinho. Mas acho que não, porque acho que senão teria sido. Porque é o seguinte, dito. Essa quebra o cara. Se ele não se machucou, porque é o seguinte, ele tem consciência, e quem estava assistindo, que ele está fazendo um bom jogo diante das dificuldades apresentadas na partida. Ele é um jogador que sustenta um setor sozinho. Exato. E um centroavante, um cara que sustenta. Ele estava sustentando todas. A zaga do Corinthians, quem subia para marcar o Vitor Roque, não tomava a bola dele. Era uma atrás da outra. Pô, esse cara, para um time que tem um a menos, faz toda a diferença. E outra, né, ele dá o tempo da chegada. Com a bola no chão, ele conseguia manter a bola, a posse da bola, ele ficava, porque ele tem habilidade, então ele ficava forte também, ele conseguia manter a bola. Então, de fato, para mim, assim, foi injusto. Para mim, o grande erro do Abel hoje, né, e o Abel vai ser tema e tal, foi a saída do Vitor Roque. E o Corinthians, acho que assim, o Corinthians estava na dele ali, né? A partir do momento da expulsão do Aníbal, concordo com o Léo, o Palmeiras estava criando até mais, estava jogando até melhor. É curioso porque o Corinthians tinha começado melhor. Antes da expulsão do Aníbal, o Corinthians ali naqueles 5 minutos iniciais tinha já chegado 2 vezes, não estava dando pinta de que ia... Ele não tinha feito uma defesaça. Ele não permitiu que o Palmeiras pressionasse, sufocasse e o impedisse de sair de trás. Ele foi para jogar. Então, esse é um ponto de construção da ideia de jogo bom para o Dorival, da realização do time, que temos a vantagem, não precisa ficar lá no fundo. Agora, porque era possível. Pela pressão do Palmeiras. Mas um time começa a defender uma vantagem. No primeiro minuto, a chance dessa vantagem cair é gigante. Então, esse foi não surpreendente, mas foi uma maturidade de uma equipe. Você lembra uma discussão que a gente teve aqui depois do último jogo, quando o Corinthians venceu? Eu lembrei que o São Paulo do Dorival, com um time inferior consideravelmente ao do Flamengo na Copa do Brasil. Verdade. Foi jogar no Rio de Janeiro em cima do Flamengo, marcar em cima. E que o Dorival, com o próprio Flamengo, jogando num 3-1-2 para acomodar Pedro e Gabigol, um sistema exatamente igual.
jogadores de características diferentes, mas exatamente igual ao que ele utiliza hoje no Corinthians, porque ele tem que valorizar o setor de frente, conseguiu ganhar a Copa do Brasil. Inclusive, nesse caminho, eliminando o Palmeiras também com vitória no Allianz. Exatamente. Ou seja, se há uma coisa que os times do Dorival não têm é medo. Ele acredita nos seus times até mais do que deve, às vezes, como fez no Brasil contra a Argentina, na seleção brasileira, quando abriu meio de campo. Você não achou que... Porque, assim, a minha impressão é que, curiosamente, e talvez isso tenha a ver justamente com o fato dele ter um a mais, aí ele falou, cara, eu tô com um a mais aqui, a chance do Palmeiras conseguir criar alguma coisa, já não vinha criando tanto quando e eu vou ter o gente... contra-ataque. Não é rival do Palmeiras e o Palmeiras empata o jogo, ou até perde o jogo no Campeonato Brasileiro, é uma coisa. Esse jogo fica muito marcado, a expulsão vai ser contada ao longo da história, e só reverte isso, ajudando bastante a equipe em campo. É o seguinte, gente, o Abel hoje foi xingado, foi hostilizado, e ele vai falar agora nesse momento em coletiva, então a gente está curioso para saber. Tá todo mundo esperando para ver a coletiva do Abel, obviamente. A expectativa coletiva do Abel, né? Posso falar? Torcendo para que ela seja longa. Posso falar uma coisa? Hoje ele vem mais... Então, posso estar errado. Muitas vezes Nessas horas ele recolhe... Vamos lá. Vai recolher? Posso estar errado, vamos ver. Não duvido, não. Vamos ver. Vamos lá. Estou curioso. Posso errar. Olha, acho que sinceramente não é a altura certa para pensar nessa última parte. O que é melhor para o Palmeiras, não é este o momento certo. A segunda é dizer-te que registrei e que ouvi e que em momento algum, porque já disse aqui muitas vezes, em momento algum ironizei, pedi simplesmente apoio, como já disse várias vezes, o que eu espero dos nossos torcedores é que nos apoiem mesmo em momentos difíceis e sim, estamos num momento difícil, estamos num momento porque perdemos um jogo contra um rival que pelo menos desde que eu estou aqui pouco ou nada ganhou. E agora cabe-nos a nós, família palmeirense, porque eu não era palmeirense, mas aprendi a ser palmeirense. Mas como homem que sou, tenho sentimentos e emoções e realmente pedi apoio aos nossos torcedores, como sempre faço aqui. Portanto, em momento nenhum ironizei. Vocês sabem que eu sempre digo que os torcedores têm uma função muito específica, mas... entendo perfeitamente a cobrança e que ficamos todos desiludidos. Agora cabe-nos a nós, torcedores, direção, jogadores, comissão técnica, ir atrás de continuar a deitar fogo na fogueira, num clube que há 10, 15 anos atrás estava completamente desorganizado, sem rumo, com dívidas, e agora cabe-nos a nós, se queremos olhar para aquilo que se passa nos nossos vizinhos ao lado e querer continuar ou a meter mais achas na fogueira ou, como sempre fizemos aqui, em 4 ou 5 anos que estou aqui, continuarmos a estar juntos, porque nós precisamos dos nossos... queria perder, o nosso torcedor também não, perante um grande rival, sabemos perfeitamente da história, da rivalidade, mas o passado recente que nós temos tido como clube, e também, porque por não dizê-lo, estamos a ser vítimas do próprio sucesso. Agora cabe-nos a nós, como te disse, torcida, comissão técnica, jogadores, diretoria, perceber aquilo que queremos, se é continuar a deitar achas na fogueira ou deixar que arda nos próximos 2, 3 dias, e vocês têm material com fartura para poder fazerem o vosso trabalho e continuar a pedalar, que é isso que nós fazemos, e na altura certa, no momento certo, fazer aquilo que for o melhor para o Palmeiras. O jogo, na expulsão do Aníbal muito cedo, né? Se de repente você entendeu que foi continuarmos a estar juntos, porque nós precisamos dos nossos torcedores. É verdade que ninguém queria perder, o nosso torcedor também não, perante um grande rival. Sabemos perfeitamente da história, da rivalidade, mas o passado recente que nós temos tido como clube, e também, porque por não dizê-lo, estamos a ser vítimas do próprio sucesso. Agora cabe-nos a nós, como te disse, torcida, comissão técnica, jogadores,
diretoria, perceber aquilo que queremos, se é continuar a deitar achas na fogueira ou deixar que arda nos próximos 2, 3 dias, e vocês têm material com fartura para poder fazerem o vosso trabalho e continuar a pedalar, que é isso que nós fazemos, e na altura certa, no momento certo, fazer aquilo que for o melhor para o Palmeiras. Tudo bem, Abel? Boa noite. Eu queria te ouvir sobre 2 situações do jogo, né? A expulsão do Aníbal muito cedo, né? Se de repente você entendeu que foi uma pilha a mais, né? Entrou um pouco mais, de repente, pilhado ali em relação a talvez algum tipo de coisa fora do campo. E a alteração do Vitor Roque, né? Pelo Flaco, pelo Vitor Roque, uma alteração que chamou a atenção, porque para muita gente o Vitor estava bem no jogo. Quero te entender o que você pensou dessa alteração. Olha, eu não sou muito de atirar pedras nem de acusar ninguém, porque no futebol é um jogo feito de acertos e desacertos, e às vezes nós, treinadores, jogadores, naquele momento da adrenalina, naquele momento de alguma raiva, naquele momento de alguma competitividade, às vezes passamos do limite. E foi isso que se passou, infelizmente, mas nós ainda tínhamos, mesmo estando empatados na eliminatória, mesmo com um jogador, eu acredito que é possível nós podermos dar a volta a isso, mas infelizmente isso aconteceu. E a troca foi muito simples. Nós vimos que uma das formas que nós tínhamos também de poder fazer golo era através da bola parada, numa equipa que nos ia tirar a bola, e entendi que meter 2 jogadores, quer o Emiliano, quer o Flaco Lopes, ainda no último jogo fez golo, eu disse isso aos nossos jogadores ao intervalo, quer o Facundo, quer o nosso Roque, estavam bem no jogo, mas nós acreditávamos que em função de estarmos já com um jogador a menos, a função de termos tido de jogo há 2 dias atrás, em função do desgaste que ainda tínhamos que ir atrás de um resultado contra, que a arma também das bolas paradas a nosso favor podia ser importante, e porque acreditamos nos nossos jogadores, e entendo perfeitamente, o treinador está aqui para tomar decisões, e vocês têm todo o direito de as comentar e de as analisar da forma que quiserem. Família, então essas foram as notícias de hoje aí do Palmeiras eliminado por Corinthians em pleno Allianz Parque, cara. Eliminação doída, viu? Doída pro resto da temporada. É difícil de digerir uma eliminação dessa, dadas as circunstâncias, né, dos 2 times aí, cara. Palmeiras multimilionário, bilionário, e os gambá falidos, e o Palmeiras não consegue botar isso em campo, né, para competir. É verdade que o Aníbal Moreno, cara, ele ramelou na expulsão. Foi uma cabeçada totalmente desnecessária, né? Displicente, cara. Porque quando a gente veio pedindo, desde o jogo de ida, pedindo raça, pedindo vontade, entrega, sangue nos olhos, faca nos dentes, era para competir de igual para igual, era para bater de frente na dividida, era para peitar se fosse necessário no meio do tumulto. Não era para ser desleal e dar cabeçada no adversário, cara. Num lance totalmente, mano, evitável, entendeu? Era começo de jogo, primeiro tempo, 15 minutos, cara. E ali comprometeu o jogo. E também é fato que o Palmeiras ficou melhor após a expulsão. Mesmo com um jogador a menos, o Palmeiras começou a ter mais chance. Começou a comandar mais o jogo, né, cara? Teve mais posse de bola, criou algumas oportunidades. Mas um jogador do nível do Aníbal não pode, cara, fazer o que fez. Ainda mais tratando de um derby. Outra situação aqui que os jornalistas pautaram na entrevista do Abel, mano, é que ele tirou o Vitor Roque, cara, no intervalo de jogo. Sendo que contra o Vitória, o Palmeiras estava perdendo. E ele não alterou o time no meio do intervalo, no meio do jogo. Ele esperou 15 minutos do segundo tempo para mudar. E aí o Palmeiras conseguiu o empate, enfim. Mas nesse jogo de hoje, o Vitor Roque estava muito bem na partida. Fazendo pivô, segurando a bola, cavando faltas, fazendo transições, espetando a bola nas alas. O Vitor Roque estava muito bem no jogo. E o Abel preferiu botar o Flaco Lopes para investir em jogada aérea. Cara, isso é surreal, cara. É surreal. A torcida do Palmeiras começou a protestar, né, por volta de uns 35 do segundo tempo.
começou a protestar contra o time, contra o próprio Abel. E aí ele bateu palma e, pelo menos na transmissão ali, parecia ironia. Só que aqui na entrevista ele veio e falou que não foi ironia, foi uma forma de pedir que a torcida apoiasse. E a gente sabe que isso aí é migué, né, mano? Porque ele tava ironizando com certeza. Foi chamado de burro, de covarde, de arrogante e tudo mais. E aí ele vem e deixa aberto, falando que não sabe o que vai ser daqui pra frente, se daqui a 2 jogos o Palmeiras não vencer, não convencer. Lembrando que na quarta-feira que vem já tem Palmeiras e Universitário pela Libertadores. Imagina só se o Palmeiras perde esse jogo contra o Universitário, contra o poderosíssimo Universitário. Eu acho que o Abel Ferreira não fica até o fim do... Eu acho que o Abel Ferreira não fica até o fim da temporada. Já é sabido que a diretoria não pretende mandar ele embora. Pelo contrário, a Leila quer que ele renove até 2027. Mas eu acho que se ele cair na Liberta ou se perder os 2 próximos jogos do Brasileiro, eu acho que ele mesmo, ele deveria pedir para sair. Deveria. Se ele for sujeito ao homem de verdade, ele deveria pedir para sair. Ele sabe que daqui para frente é só para trás. Ele não vai render mais. Não tem como. Não tem como. Cara, é derby, é Palmeiras e Corinthians, é guerra, irmão. Nós, torcedores, que é o que fica, tá ligado? Quando todos os jogadores que já passaram desde a criação de qualquer time, qualquer clube do mundo, todo jogador, mano, que passou pelo seu clube, depois foi embora, ou até mesmo se aposentou no clube ali de coração, esses jogadores, uma hora ou outra, mano, caem no esquecimento. Porque o que fica é a entidade, entendeu? É a Sociedade Esportiva Palmeiras. E ninguém é maior que o Palmeiras. Pode ser Abel, pode ser Oswaldo Brandão, pode ser Marcão, pode ser Edmundo, pode ser quem for, Alex, Júnior Baiano, pode ser, mano, Rivaldo, não importa. Todos os que jogaram, Heitor, Dudu, Divino, todo mundo que jogou pelo Palmeiras passou. Hoje em dia, quem fez por merecer tem reconhecimento como ídolo. Mas quem permanece é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Entenda isso, Abel. Todo mundo passa, mas quem fica é a torcida do Palmeiras e a Sociedade Esportiva, entendeu? Você daqui a pouco vai para algum time da Europa ou para a Arábia Saudita, vai continuar enchendo o bolso de dinheiro e nós torcedores vamos ficar aqui sofrendo, mano. Esse retrato recente aí de se acovardar, de se apequenar contra o nosso maior rival, cara. Ô, tem que botar isso na sua cabeça, mano. Clássico é um futebol, clássico é um campeonato à parte, entendeu? Tem que ganhar, independente da forma que seja. E só para deixar registrado aqui também, a torcida do Palmeiras apoiou até onde deu, desde do jogo lá da ida, quando a gente saiu derrotado por 1-0, a torcida do Palmeiras nunca deixou de acreditar. Fez um mosaico lindo hoje, a Mancha Verde, junto com a Tupi, com a Savoia, junto com todas as torcidas do Palmeiras, fizeram um mosaico lindo. O clima estava agradável, era uma atmosfera muito boa. E isso é ser Palmeiras, entendeu? Isso é ser Palmeiras. É você mover montanhas para fazer o melhor pro seu time, entendeu? Mas é isso, família. Eu peço desculpa aqui por ter me alongado um pouco mais nesse vídeo. Mas esse é o pós-jogo de Corinthians 2, Palmeiras 0. Verdão eliminado da Copa do Brasil 2025. E é isso. Os créditos oficiais vão estar aqui na descrição, beleza? E se você ainda não é inscrito aqui na Residência dos Porcos, se inscreve, deixa o seu like. Isso vai ajudar muito o canal, fechou? Então, até o próximo vídeo. Avante palestra, os porcos é louco. Os porcos é louco. Os porcos é louco, certo? Nós, a porcada. Nós é louco. E nós amamos o Palmeiras acima de tudo e de todos. Avante palestra. Dale, Palmeiras! Eu sou da Mancha Guerreira!